da vida pública, né? Essa é a vida pública, então a imprensa tem esse papel também, da gente estar aqui entrevistando, conversando, né, sobre qualquer assunto, qualquer tema. O Gazeta Entrevista é isso, não é um programa de política, é um programa de entrevistas, então a gente traz todo mundo. Hoje está aqui comigo o delegado Robert Alencar, vamos tratar aqui de segurança pública, falar daquele caso, né, da fuga aí, que já daqui a pouco vai virar filme de Hollywood, porque americano, se fosse nos Estados Unidos, já estava a gente fazendo roteiro para fazer um filme e ganhar dinheiro, né? Aqui no Brasil é diferente, não tem investimento para isso não. A gente vai falar daqui a pouco também sobre essa situação e de outros assuntos daqui da segurança pública, tá bom? Eu vou entrevistar também o pessoal da escola de samba, do bloco campeão este ano, né? Campeão no terceiro bloco, a gente conversa com eles também, tá bom? Muito obrigado para você que acompanha no Instagram, Facebook, YouTube, as pessoas me perguntando, mandando mensagem, como é que eu faço para assistir o programa? Ó, assiste pelo YouTube a hora que você quiser, tá bom? Você nos acompanha no Instagram, nós temos o Instagram, tem o Instagram do Gazeta Entrevista e tem o meu Instagram. Você acompanha todos os bastidores também das entrevistas aqui com a gente, tá bom? Vai lá. E aí no Facebook, ao vivo e a cores, agorinha. Você pode entrar pelo Face, fazer pergunta, comentar também. O nosso telefone do WhatsApp é o mesmo do Gazeta Alerta, 9989-1042. Muita gente participando, eu já agradeço, tá bom, gente? Bom, vamos bater um papo aqui com o delegado Robert Alencar. Delegado, bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite aqui do Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar esclarecendo, trazendo as informações pertinentes da parte da Polícia Judiciária Estadual, da Polícia Civil, para o fim de não apenas informar a população, mas também esclarecer assuntos importantes, né? Temas polêmicos e temas que são do nosso dia a dia, como essa fuga aí, que teve repercussão internacional. Pois é o que está se falando, inclusive jornais internacionais, né? Europeus, Estados Unidos aí, a fuga de um presídio de segurança máxima. Quando lá tem fuga também, a gente fica sabendo aqui, que foi aquele caso de um brasileiro que fugiu de uma penitenciária, tipo o Homem-Aranha ali, Spider-Man, né? Isso. Subiu, fugiu e a polícia conseguiu recapturar. Recapturar, né? Foi todo um esforço ali, uma verdadeira operação de guerra para recapturá-lo. E que era um preso, em tese, não tão violento, né? Exatamente. E que acabou fazendo uma fuga cinematográfica, comparando ele ao Spider-Man. E nós temos a repercussão dessa fuga no Presídio Federal de Mossoró, justamente por essa questão de que presídios federais são muito mais bem equipados e estruturados para evitar qualquer tipo de fuga. E no Brasil ainda não havia nenhum registro em presídios federais. Nós temos o exemplo lá da prisão americana Guantánamo, Guantánamo, em Cuba, né? Na ilha de Cuba. Que ficava na ilha de Cuba, exatamente. Que nunca era americana, mas que nunca teve uma fuga. Depois que teve a primeira fuga, a unidade prisional ela foi fechada, né? A gente tem aqueles filmes, né? Temos Alcatraz, Fuga de Alcatraz, tem um outro, que eu não estou lembrado agora também, que é famoso. Nossa, aquele já vendeu tanto aquele filme, e é uma história real. De um francês, Papillon, né? Fugiu de um presídio, também de uma forma assim espetacular, porque é verdade que o único direito que um preso tem é o da fuga? É direito isso? Na verdade, que a gente fala assim dessa maneira leiga? Na verdade não é um direito, né? Sim. Na verdade, muitos presos, eles passam ali o tempo todo, quando estão recolhidos, pensando em fugir. Principalmente aqueles, como no caso dos 2 acreanos, que têm uma pena muito alta para ser cumprida, né? No Brasil, no último governo foi editada a lei que agora o cumprimento máximo da pena é 40 anos. Antigamente era 30 anos. 30 anos, já então, subiu para 40 anos. Subiu para 40 anos. Nossa, então você imagina ali um criminoso que tem 30 anos, que ele pratica um conjunto, né, que a gente chama de concurso de crimes, e é condenado, como eles, a mais de 70, 80 anos. Eles acabam não tendo benefício de progressão de pena. Então isso determina que eles vão cumprir os 40 anos fechados. Então ele tem 30, ele calcula, nossa, eu vou sair daqui 70. Então ele passa ali 40 anos tentando fugir. O senhor acha, delegado, aqui eu quero falar com uma pessoa que não só trabalha como ator dentro do processo, mas como quem pensa, porque o delegado geralmente ele pensa em segurança pública, né? O senhor acha que esse aumento, porque a gente vê também uma pressão social, uma pressão da sociedade muito grande, né? Uma pressão em cima dos políticos, né, que fazem as leis, para que as leis sejam mais duras. A gente tem agora um exemplo
a Comissão da Câmara Federal de Segurança aprovou o fim das saidinhas, a Comissão do Senado também aprovou, direto para o plenário, não tem mais o que discutir. E agora, como o senhor revelou, e eu estava até sem saber disso, me perdoe, de que aumentou para 40 anos. Eu acho que isso inibe o crime. Então, na verdade, se a gente for falar numa perspectiva de segurança pública, isso é apenas um fator que pode auxiliar um conjunto de ações para inibir o crime. Obviamente, e aí eu vou lhe dar um exemplo prático, quando a gente estuda direito, estuda segurança pública, a doutrina, do caso da extorsão, do sequestro, né, da extorsão mediante sequestro. No Brasil teve uma época, ali em meados dos anos 2000, em que o sequestro se tornou um crime muito comum. Sequestrava-se para fins de recompensa. Sim. Né? Virou ali uma moda no mundo do crime a nível nacional. O que é que aconteceu? Os legisladores, né, os políticos foram lá e tornaram a pena mais grave. Deram pena máxima, que na época era 30. Sim. Né? A pena máxima era 30 anos. Quando o crime de extorsão mediante sequestro, né, passou a ser duro no sentido de aplicação da pena, obviamente o criminoso migrou. E eu lhe passo para o segundo exemplo. Hoje, os índices de furtos a transeuntes, a residências, a comércios, eles são menores a nível de estatísticas proporcionalmente falando. Sim. Por quê? Onde se é mais praticado o furto hoje no Brasil? No ambiente virtual. Porque não precisa o criminoso pular o muro, correr o risco de o proprietário ou a polícia chegar e lhe prender. Na internet ele meio que vive, inclusive é praticado até dentro dos presídios. De lá mesmo, né? De lá, de dentro dos presídios. Então, com certeza, o aumento da pena é um mecanismo que, aliado a um conjunto de ações na área penal, possibilitam a diminuição da criminalidade. Sobre este caso dos acrianos, quais são as informações? A gente sabe que eles estavam na rebelião do presídio. Aquilo foi mesmo uma rebelião? Então, como é que foi tratado aquilo? O senhor que presidiu o inquérito? Na verdade, o inquérito ainda está em andamento. Só esclarecendo o que a gente vem trazendo, são duas investigações. Porque da tentativa de fuga, que virou uma rebelião e ocasionou 5 mortes, inclusive com decapitações, de líderes de facções rivais a dos responsáveis pelo motim, foi aberto um inquérito na delegacia de homicídios. Esse inquérito já está bem avançado, inclusive os 2 detentes que fugiram de Mossoró são autores responsáveis diretos dos homicídios, ou seja, vão responder mais uma ação penal pela prática do crime de homicídio diante do júri aqui do Acre. Esse já está praticamente concluído, será remetido pela Justiça pelos delegados da DHPP. E foi instaurado um segundo inquérito, assim como a ação civil pública pelo Ministério Público, para apurar se houve uma facilitação, se houve falhas dentro da unidade prisional que facilitaram aquele episódio, né? Aquela tragédia, porque culminou de toda forma com 5 mortes. Então a nossa investigação está ainda em etapas necessárias à conclusão. É muito complexo, porque imagine, se tinha ali naquela rebelião 99 presos. Se tinha ali mais de 30 e poucos funcionários, servidores do IAPEM, policiais penais. Então, a gente precisa checar tudo que envolve não só os presos, mas também os servidores e a administração no quesito de estrutura da unidade penal. Então, tudo isso, a investigação já se prolonga por alguns meses, com a autorização da Justiça, né? Foi pedida a famosa dilação de prazo, porque não é como você apurar um furto. Não, entrou lá e furtou uma botija de gás. É algo muito mais complexo. Então essa investigação está tentando ali formatar indícios de possíveis participações de terceiros, pessoas que não são presos e que auxiliaram para que aquele motim acabasse. Então nós queremos logo concluir essa investigação e, se possível, trazer à sociedade uma resposta do que foi investigado. Quando o senhor tomou conhecimento da fuga, a Polícia Civil do Acre, qual foi a primeira preocupação? Teve contato já com o pessoal de lá? Sim, a nossa primeira preocupação é justamente conectar informações.
Então, o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, fez as tratativas não só com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Federal, com a Superintendência de Assuntos Penitenciários do Ministério da Justiça, para colocar a Polícia Civil disposta a auxiliar. Porque nós temos informações, assim como também o Ministério Público, o GAECO, de tudo que aconteceu aqui. Então, essas informações precisam ser conectadas com as informações de lá, para que a gente possa ali unir esforços e elucidar o que realmente ocorreu na fuga. E, principalmente, recapturar os 2 detentos que são de alta periculosidade, inclusive líderes, né, da organização criminosa aqui no Acre, por isso que eles foram transferidos para o Rio Grande do Norte. No caso, passou a ser um crime de esfera federal. O novo ministro, né, que é da Justiça, que é o Lewandowski, né, ele já imediatamente, já inclusive substituiu a direção lá do presídio, já encaminhou o interventor e já pediu a entrada, ou determinou a entrada da Polícia Federal no caso. Né? Exatamente, porque como é uma área federal, um presídio federal, ali a competência do ponto de vista jurídico... A guarnição ali, né? Cabe à Polícia Federal. A guarnição. Delegado, falando de outros aspectos também da segurança pública, quais são os números hoje que a Polícia Civil pode apresentar de um possível o diagnóstico em relação a anos anteriores? Por exemplo, o ano passado, ou mesmo 2020, 2017, que foi um ano muito tenso. Na sua avaliação, a situação melhorou, apesar do Acre fazer fronteira com Bolívia, Peru, a gente sabe que o tráfico alimenta roubos, assassinatos, tudo. Qual é o diagnóstico que o senhor tem baseado em números? Então, um diagnóstico nosso é um diagnóstico prudente, né? Vamos usar a palavra prudência. Obviamente que a população, e a população em geral, ela sente os efeitos da criminalidade. A criminalidade ela é totalmente dinâmica, né? Então, como você falou, quando houve, né, o início das chacinas, dos homicídios que tornaram Rio Branco uma das capitais mais violentas do Brasil, inclusive a capital proporcionalmente mais violenta do Brasil em 2016 e 2017, houve um aumento estonteante ali considerável dos homicídios. E hoje esses índices diminuíram. Então, do ponto de vista de índice dos crimes mais graves, que são considerados, obviamente, não só pela legislação, mas também pela segurança pública, que são dos homicídios, nós tivemos um decréscimo. E isso é algo a se comemorar, né? Sim. Mas, do ponto de vista da prudência, usando aí também a questão do equilíbrio, a gente não pode esquecer que houve um aumento considerável dos novos integrantes de organizações criminosas, que o dinamismo do crime tem períodos em que há mais furtos, tem períodos que há mais roubos, né? Tem períodos que a polícia consegue apreender grande quantidade de drogas, e aí é um ponto positivo do diagnóstico atual. Né? As polícias, o sistema de segurança pública, aqui eu ressalto o GEFRON, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil pelo DENARC, a própria Polícia Militar com suas apreensões, apreenderam nos últimos anos toneladas de entorpecentes. Algo que não era comum nos anos anteriores, né? Então, assim, a gente tem que ser prudente ao falar de um diagnóstico. Eu não posso falar que o Acre é o melhor dos mundos, é o melhor dos cenários na violência, né? Mas também não posso dizer que é o pior dos cenários. A gente avançou, melhorou nos homicídios, na apreensão de drogas, melhorou armas, melhorou os equipamentos da polícia, a estrutura pelo governo do Estado. Então houve melhorias. O crime nunca vai deixar de existir. Nós somos um país de terceiro mundo, quer queira, quer não. Exatamente. Então é muito simples, é muito simplório alguém que não tem um conhecimento amplo, conhecimento de causa, querer comparar o Acre com a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, exatamente, com a economia totalmente diferenciada. Se você for analisar, eu estava comentando isso agora há pouco, a violência e a criminalidade tem a ver com a economia. Sim, diretamente. Se a economia está ruim, a violência está ruim. Então são muitos fatores e, lógico, todo o sistema de segurança pública tem feito o que pode, a legislação tem avançado muito, né? Nós temos muitos bons legisladores hoje e a gente espera que continue assim, continue sempre avançando. É demagogia dizer que um dia alguma autoridade de segurança pública vai chegar e falar para a população, nós vivemos os melhores do cenário. Não tem isso. Não existe. Então o que há é o dinamismo, a mudança. Uma época tem mais crimes, outra época tem outros crimes, mas no geral
vem se avançando ano a ano. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou conversar com o delegado Robert Alencar também aqui sobre as características dos crimes, as execuções. É só o conflito entre organizações criminosas, é guerra por território, é vingança? Daqui a pouquinho, depois do intervalo.